Bem-vindos de volta ao nosso estudo de Provérbios. Estamos no capítulo 6 e hoje veremos os versículos 20 a 23. Então, abram suas Bíblias em Provérbios 6 e começaremos no versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Agora vamos ler o versículo 23 novamente. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Vamos ao Senhor em oração. Pai, te agradeço por esta grande oportunidade de ensinar o livro de Provérbios. E oro, Senhor, para que o Espírito Santo opere através de mim e daqueles que estão ouvindo. Especialmente, Senhor, os jovens, para que se tornem sábios e andem de uma maneira que te agrade. Ó, querido Deus, não temos nada além do Teu Filho. Não há esperança além dele. Mas ao crer nele, desejamos andar de uma maneira que seja agradável a Ti e demonstre a Tua sabedoria ao mundo. Por isso, por favor, ajude-nos agora, em nome de Jesus. Amém. Agora, apenas um resumo rápido dos versículos 20 a 22, antes de irmos ao 23. E assim, antes de tudo, no versículo 20, temos o chamado à obediência. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Ora, isso pressupõe, obviamente, que o ensino do pai e o ensino da mãe estão alinhados com as Escrituras. Portanto, de certa forma, o que podemos dizer é que está se referindo às Escrituras. Filho meu, guarda o mandamento. Observe o ensino que, claro, está nas Escrituras. É um chamado à obediência. E o que você precisa entender é que um chamado à obediência é um chamado à vida. Não temos a sabedoria de que precisamos. Mas nos mandamentos de Deus, nos ensinamentos de Deus, encontramos essa sabedoria. E então oramos pela graça e a força de Deus, do Espírito Santo, para que possamos viver de acordo com o que aprendemos. Assim, antes de tudo, há um chamado à obediência. Então, versículo 21. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Aqui está o meio de obediência. Ora, não adianta nada dizer, siga os mandamentos de Deus, se você não os conhece. E conhecê-los ajuda, mas é uma ajuda ainda maior se você não apenas os conhecer, mas também se lembrar deles. Isso requer diligência. Veja isto. Ata-os perpetuamente ao teu coração. Pendura-os ao pescoço. Jovem, você é bombardeado todos os dias por todo tipo de vozes contrárias à vontade de Deus. Se você passar apenas alguns momentos na palavra, honestamente, você não será capaz de viver com sabedoria. Mesmo com a sabedoria que você aprendeu, você vai esquecer isso. Você vai usá-la mal, aplicá-la mal. Portanto, devemos renovar constantemente as nossas mentes na palavra de Deus. Assim, antes de tudo, há o chamado à obediência, aos meios para a obediência no versículo 22. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Esta é a promessa da obediência. Esta é a promessa para todos que decidirem, vou levar a palavra de Deus a sério. E quero que você saiba novamente, ao nosso redor está ficando cada vez mais obscuro. Há mais erros, há mais doutrinas falsas, mais ações más, imoralidade. Você precisa fazer o quê? Renove constantemente a sua mente na palavra de Deus. E ao fazer isso, você tem a promessa de que o quê? Quando você caminhar, ela te guiará, se você ouvir. Quando você dormir, ela cuidará de você.
E quando você acordar, ela falará com você. Então, o relacionamento pode ser mais ou menos assim. Enquanto você está deitado na cama esperando o sono, a palavra de Deus está falando com você. Então você adormece. E no momento em que você acorda de manhã, a palavra de Deus está lá para te encontrar, falando com você. Ora, isso não é um exagero. É assim que deveria ser em nossas vidas. Então já vimos o chamado à obediência, os meios para a obediência e a promessa da obediência. Agora veremos a razão da obediência ou as razões pelas quais devemos obedecer. E há duas. Elas estão no versículo 23. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, duas razões pelas quais devemos obedecer. Em primeiro lugar, os mandamentos nos guiam. Sim, os mandamentos de Deus que nos dizem o que fazer, eles nos guiam. E repreensão. As repreensões nos levam de volta a Deus. Nos levam de volta ao caminho justo quando nos desviamos. Portanto, precisamos dos mandamentos de Deus para nos instruir, do seu ensino para nos instruir, mas também precisamos de repreensão. E você precisa entender isso, porque ninguém, além de Jesus Cristo, irá guardar esses mandamentos perfeitamente. Todos parecemos ter um pé esquerdo, que nos desencaminha. E precisamos de repreensão, correção. Precisamos que nos digam que estamos errados, mesmo quando não gostamos, para que possamos ouvir e ajustar a nossa caminhada, nossa jornada. Então, eu quero, antes de tudo, vamos dar uma olhada na primeira. Diz, porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Agora, quero ir para uma passagem, eu amo o livro de Jó. Nesse livro, penso que os atributos de Deus, o poder de Deus, são revelados de uma forma extraordinária. Bem, em Jó 29, versículos 2 e 3, é isso que lemos. Jó está falando, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dizem que Deus me guardava. Aqui ele está dizendo que está passando por sofrimento, ok? Ele está se referindo ao período antes desse sofrimento. E ele relembrou isso como um tempo em que Deus estava intimamente envolvido em sua vida e cuidando intimamente dele. Bem, como Deus cuidou dele? Isto é o que diz, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Ora, este é um tempo antes mesmo de haver a palavra escrita. Jó estava sendo guiado pelo Espírito de Deus, sendo conduzido diretamente, às vezes subjetivamente. Mas veja o que ele está dizendo. Deus cuida de nós, iluminando o nosso caminho, mostrando-nos o caminho que devemos seguir. E no que Jó diz, há 3 aspectos muito importantes no que diz respeito ao cuidado de Deus. Antes de tudo, ele cuida de nós. Eu caminho com Deus há 40 anos. Posso te dizer, olho para trás e vejo que houve muitas ocasiões em que eu estava em apuros, mas ele estava cuidando de mim. E isso não é exclusividade minha. Todo crente pode dizer isso. Então ele cuida de nós. Número 2, sua lâmpada resplandece sobre a nossa cabeça. Número 3, pela sua luz caminhamos pelas trevas. Ora, Jó está admitindo que neste mundo não há nada além de trevas. Ele também está reconhecendo que precisamos da luz de Deus, e é através da luz que Deus nos concede que Ele cuida de nós. Agora, quero que você perceba novamente uma coisa. Jó disse isso quando viveu numa época antes mesmo de a Bíblia ser escrita. Mas você e eu temos a palavra de Deus. Temos isso em nossas Bíblias. E negligenciar a palavra de Deus é basicamente dizer, não tenho medo das trevas, ou gosto das trevas, ou acho que tenho sabedoria suficiente para navegar nesta obscuridade sem a ajuda de Deus. Tudo isso é uma demonstração juvenil e tola. Eu tenho 62 anos. Tenho mais medo do que nunca de caminhar de uma forma contrária à vontade de Deus. E reconheço isso ainda mais agora do que antes, o quanto preciso da luz de Deus. Bem, onde podemos encontrar essa luz?
Ora, nós oramos e Deus pode nos guiar em secreto e quase de uma forma invisível, que não entendemos, mas principalmente a luz de Deus vem até nós através do nosso estudo das Escrituras. Jovem, se você puder pegar isso, se você puder fazer o que a maioria das pessoas nunca faz, até mesmo a maioria dos cristãos nunca faz, se você puder viver uma vida se alimentando da palavra de Deus. Assim, quero ler uma passagem do Salmo 119, 104 e 105. Por meio dos teus preceitos, diz o salmista, consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. Em primeiro lugar, o salmista reconheceu que o entendimento não residia nele, que ele precisava ser ensinado. Ele era ensinável e disse, dos teus preceitos consigo entendimento. Não do meu próprio coração, não da minha maneira de pensar, não. Mas eu obtenho entendimento da palavra de Deus. Em segundo lugar, o que este entendimento que ele recebeu da palavra de Deus lhe ensinou? Em primeiro lugar, ensinou-o a detestar todos os caminhos falsos. Entende? Há duas coisas acontecendo. Quando você estuda a palavra de Deus, você começa a aprender a amar o que Deus ama. E começa a odiar o que Deus odeia. E a se inclinar e a caminhar em direção ao que Deus ama. E a rejeitar o que Deus odeia. Ele diz, detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Ok? Agora, todos estão no caminho. Isso é indiscutível. Todo mundo está em um caminho. Mas a questão é, qual é o seu caminho? Em que caminho você está? E mesmo que você seja um seguidor de Jesus Cristo, você diz, ora, estou nesse caminho. Bem, como você sabe que está nesse caminho? Porque a única maneira de saber que está no caminho certo é olhando os sinais. E esses sinais estão na palavra de Deus. Mas mesmo quando você está no caminho, você precisa perceber que o mundo, o diabo, outras pessoas colocarão obstáculos à sua frente nesse caminho e você precisa ser capaz de vê-los. E como você pode vê-los? Somente através da luz da palavra de Deus. Ora, então, por que obedecemos aos mandamentos? Porque eles nos guiam. Agora, qual é a segunda razão pela qual obedecemos aos mandamentos? E este vai parecer meio estranho, porque nos repreendem. Eles nos dizem quando estamos errados. Ora, vivemos numa sociedade que nunca quer que nos digam que estamos errados. E isso demonstra o quão tola é a nossa sociedade. Na verdade, em alguns casos, dizem que não há nada de errado. Você e eu precisamos perceber que a única maneira de combater isso é através do estudo da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensinará, mas a palavra de Deus também nos repreenderá. E esse é um dos principais propósitos da palavra de Deus. Agora, quero que você vá por um momento para 2 Timóteo capítulo 3. Abra lá rapidamente. 2 Timóteo capítulo 3. Versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. É proveitosa, é a coisa mais útil. Para quê? Para ensinar. Você diz, ora, eu adoro ser ensinado. Adoro crescer no conhecimento. Bom, mas você ama o resto? O ensino, a repreensão, dizer que você está errado e apresentar evidências após evidências para que você perceba e finalmente confesse que está errado. E não apenas para a repreensão, mas para a correção. A palavra de Deus não apenas nos diz que você fez algo de maneira errada, mas também nos diz qual é a maneira que você deveria ter feito. Ela nos corrige, mas também nos educa no caminho certo. Ok? Então esse é um dos principais propósitos da palavra de Deus. Não é apenas ensinar, mas também dizer que você está errado e depois te corrigir. Isso vai determinar se você é maduro ou não. Você aceita a correção? Agora, antes de encerrarmos esta parte do nosso estudo,
eu quero apenas ler um texto. Eu só quero ler um texto que pensa ser realmente útil para você entender que quando alguém te diz que você está errado, especialmente quando você lê na palavra de Deus, é muito importante que você ouça. Provérbios 10:17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, que é ensinável. Mas o que abandona a repreensão, sabendo que está errado, sempre anda errado. Se desviará. Está entendendo? Você precisa do ensino. Você também precisa ser repreendido quando não estiver seguindo o ensinamento. Que você está errado e precisa ser corrigido. Provérbios 12:1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Sempre que eu lia este texto, quando os meus filhos eram pequenos, eles diziam: pai, não devemos dizer estúpido. Eu dizia: ora, às vezes, podemos usar a palavra estúpido. Agora vejam isto. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Ora, há muitas pessoas que dizem: eu amo conhecimento, amo crescer em conhecimento. Mas o que eles precisam entender é que faz parte do conhecimento é a repreensão e a correção. Se você apenas gosta de falar sobre o conhecimento, mas não quer que o conhecimento te guie, te corrija, te diga que você está errado, te mostre outro caminho, então você realmente não ama o conhecimento. E Provérbios 13:18. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Agora, muitas vezes as pessoas pensam: se eu admitir que estou errado, isso será uma coisa vergonhosa. É constrangedor. As pessoas não me respeitarão se eu admitir que estou errado. É exatamente o oposto. Veja, qualquer pessoa que conheça as Escrituras sabe que todos nós estamos errados. E com mais frequência do que gostaríamos de admitir. Todos nós estamos errados. Então, se você encontrar uma pessoa que nunca diz: estou errado, pequei, fiz algo contra as Escrituras. Se você encontrar uma pessoa que nunca diz coisas assim, você conheceu um tolo. E bem perigoso. É uma coisa honrosa dizer: quer saber? Eu pequei. Ou agi por ignorância, ou agi em rebelião direta contra o que sei. Provérbios 15:5. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Uma pessoa sábia, sensata e com discernimento ouvirá quando lhe disserem que está errada. Provérbios 15:10. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Agora veja, ele abandonou o caminho, e isso não é necessariamente um problema neste momento. O problema é quando ele abandona o caminho, quando toma o caminho errado e é repreendido, reprovado, seja pela mãe, pelo pai, pelo pastor, por um amigo, que ele não escuta e ele continua caindo. Dessa forma ele morrerá. Provérbios 15:31. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. Veja só, a repreensão traz vida. Porque se você não ouvir a repreensão, se ninguém jamais te repreender ou lhe disser que você está errado, você se desviará para o caminho de morte. Vamos continuar. Provérbios 15:32. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Quando alguém te corrige, você simplesmente, e você não escuta, e eles estão certos e você não escuta, você está apenas causando danos a si mesmo. Mas ouça o que diz: o que atende à repreensão adquire entendimento. Se eu estou ensinando você a atirar com um arco e flecha e você está cometendo todos os tipos de erros, eu estou te dizendo: mude a forma como seus pés estão, mude a forma como suas mãos estão no arco, mude a direção para onde você puxa a corda em seu rosto. E você não escuta, você não dá ouvidos. Então você nunca vai crescer em sua habilidade de atirar com aquele arco. É a mesma coisa com a vida. Então, Provérbios 27:5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Quando alguém te repreende, você pode dizer: cara, estou bravo com essa pessoa. Eles não gostam de mim. Não, talvez eles amem você mais do que qualquer outra pessoa que te bajula. Provérbios 29:1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Isso é algo sério. Algo muito sério. E finalmente, Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria.
mas a criança entregue a si mesma venha envergonhar a sua mãe. E o seu pai e todos os outros. Ouça a palavra de Deus. E quando você se deparar com uma situação de desobediência, ouça a repreensão da palavra de Deus e faça as correções necessárias. Vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra. Por favor, use-a na vida de quem ouve. Ó querido Deus, abençoe as crianças. Abençoe-os, Senhor. Faça com que conheçam teu Filho e andem em seus mandamentos. Faça esta próxima geração superar em muito a minha. Em nome de Jesus. Amém.